O que acontece quando a própria existência de um ser humano é declarada um crime? Esta não é uma pergunta retórica sem consequências, mas a condenação que marcou milhares de homens no coração do Império Bizantino. Corria o século VI, e sob o reinado de Justiniano I, apelidado de Justiniano o Grande, a lei deixou de ser uma ferramenta de convivência para se converter em uma arma de extermínio moral. Em uma Constantinopla que fervia entre esplendor e peste, entre ambições de poder e medos religiosos, uma nova categoria de culpados emergiu. Aqueles cuja intimidade não se encaixava no molde ortodoxo. O crime não era roubar nem assassinar. O crime era simplesmente amar de uma maneira proibida. Justiniano não era um imperador qualquer. Herdeiro de um sonho impossível, reviver a grandeza de Roma, propôs-se não só a conquistar territórios, mas também as consciências. Desde sua ascensão no ano 527 até sua morte em 565, governou com mão de ferro, obcecado em impor unidade, unidade territorial, unidade de fé, unidade moral. Para ele, a diversidade não era riqueza, era ameaça. E nessa lógica, cada diferença deveria ser corrigida ou eliminada. O contexto histórico alimentava seu fervor. Desde o Concílio de Nicéia, em 325, o cristianismo havia se transformado em religião imperial, e sua moral em bússola obrigatória. Os bispos, figuras como João Crisóstomo ou Ambrósio de Milão, haviam semeado a ideia de que certas práticas íntimas não eram apenas pecado pessoal, mas uma corrupção capaz de atrair a ira divina sobre cidades inteiras. O povo, atingido por terremotos, fomes e pragas, buscava culpados visíveis para apontar. Que melhor ferramenta para um imperador do que canalizar esse medo e transformá-lo em lei? Assim, nasceu um decreto infame. Dentro do Corpus Juris Civilis, compilação monumental de normas, inscreveu-se uma sentença fria e brutal. Aqueles que se envergonham de ser homens seriam castigados com a morte. Nenhuma ambiguidade, nenhum resquício de misericórdia. A lei não descrevia criminosos, mas pessoas cuja identidade se tornou delito. O fio do poder imperial descia agora até os aposentos privados, até o mais íntimo da condição humana. A violência desta disposição não só castigava ações, destruía possibilidades, convertia o desejo em condenação, o afeto em sentença, a identidade em risco de morte. E o fazia com a legitimidade de uma igreja que proclamava a salvação das almas, mas que ao mesmo tempo aceitava a aniquilação de corpos. Neste clima, Justiniano emergia como o árbitro último, aquele que decidia que formas de amar poderiam sobreviver e quais deveriam arder. A pergunta inevitável ainda ecoa. Justiniano foi um crente convencido que temia pela pureza do império, ou um político hábil que entendeu que o medo é a mais eficaz das correntes? Seja qual for a resposta, o resultado foi o mesmo. Uma sociedade onde a vida privada se tornou pública, onde a lei se transformou em carrasco e onde a mera existência podia selar a condenação. Este foi o início de um capítulo sombrio, onde religião, poder e medo se fundiram em uma só voz. Uma voz que não admitia réplica, uma voz que dizia: sua vida é ilegal. E essa sentença, inscrita em mármore e fogo, marcaria gerações. Para compreender o alcance de suas leis, é preciso olhar primeiro para o homem por trás da coroa. Justiniano nasceu no ano 482, em uma família de origem humilde na província da Dácia Mediterrânea, mas graças a seu tio Justino, ascendeu até se tornar imperador. Desde o início, convenceu-se de que o destino o havia escolhido não apenas para governar, mas para restaurar a glória perdida do Império Romano. Não se conformava em manter um trono, queria escrever seu nome na eternidade. A ambição de Justiniano manifestou-se em múltiplas frentes. Na militar, tentou recuperar os territórios ocidentais caídos nas mãos de godos e vândalos, enviando seu general Belisário para reconquistar o Mediterrâneo. Na arquitetônica,
ergueu obras majestosas como a Basílica de Santa Sofia, símbolo de poder celestial e imperial ao mesmo tempo. Mas sua verdadeira obsessão foi o direito, reunir, ordenar e codificar séculos de leis romanas dispersas. Assim nasceu o Corpus Juris Civilis, uma obra monumental que ainda hoje influencia os sistemas legais de meio mundo. Para Justiniano, a lei era mais do que um instrumento. Era a encarnação de sua vontade e a prova de que seu império era a nova Roma. Neste projeto de grandeza, a religião desempenhou um papel central. Justiniano estava convencido de que a fé cristã deveria ser o cimento espiritual de seu reinado. Não tolerava heresias nem desvios. Perseguia monofisistas, maniqueus, pagãos ocultos. E dentro dessa visão uniforme, as relações que escapavam ao modelo heterossexual não eram um assunto privado, mas uma ameaça à estabilidade da ordem divina e política. O imperador não distinguia entre alma e Estado. O que se afastava da doutrina era perigo para ambos. A influência da imperatriz Teodora adiciona um matiz fascinante. Antigamente atriz e cortesã, Teodora ascendeu ao trono junto a Justiniano e exerceu uma autoridade incomum para uma mulher de sua época. Defensora dos direitos das mulheres, protetora de prostitutas e órfãs, sua voz influenciou várias reformas sociais. Mas no tema da moral sexual, seu papel é mais ambíguo. Algumas fontes sugerem que, tendo sido objeto de críticas ferozes por sua vida passada, Teodora buscou endurecer as normas para reafirmar sua posição como imperatriz piedosa. Assim, o pessoal se misturava com o político e o íntimo com o legal. Justiniano desejava que seu império não só dominasse corpos, mas também consciências. O imperador não se conformava em que os súditos o obedecessem. Queria que pensassem e amassem de acordo com a ortodoxia. A lei se tornou então um espelho de sua obsessão. Cada decreto era uma pedra no edifício de sua imortalidade. Cada condenação, um aviso de que o poder imperial podia decidir até a própria forma do desejo. Neste ponto surge uma dúvida inquietante. Justiniano era um homem de fé sincera, convencido de purgar o império para salvá-lo? Ou foi um governante que utilizou a religião como máscara de controle absoluto? Talvez ambas as coisas. E talvez aí resida a chave de sua força e seu perigo, na fusão letal de devoção e política, na crença de que ele não só era imperador, mas instrumento de Deus na terra. Com este pano de fundo, suas leis contra o antinatural não parecem caprichos isolados, mas parte de um projeto total. Construir um império eterno onde nada escapasse ao olhar do soberano. Mas essa eternidade se edificava sobre os corpos daqueles que foram reduzidos à cinza. O Codex Justinianus não foi apenas um compêndio jurídico, foi um manifesto político e espiritual. Ali ficou gravada a ordem categórica. Os homens que mantinham relações com outros homens deveriam morrer. Não havia nuances, não existiam apelações, não se contemplava redenção alguma. A sentença era definitiva, como se proviesse diretamente da boca de Deus e não da pena de um legislador. No século VI, quando a fronteira entre o sagrado e o político era difusa, esta fusão dava à lei um peso insuportável. Convertia-se em espada divina, em ferramenta de purificação da sociedade. O antecedente imediato se achava nos éditos de Constantino e Teodósio, imperadores que já haviam criminalizado certas condutas após a cristianização do império. Mas com Justiniano a intensidade alcançou um nível inédito. Não se tratava apenas de proibir, mas de erradicar, de apagar todo o rastro de uma identidade. Era um salto da condenação moral à eliminação física. O privado se transformava em público, o íntimo em político, o humano em delito. Os bispos mais influentes da época proporcionaram o arcabouço ideológico. João Crisóstomo, com sua retórica inflamada, havia equiparado as relações entre homens a um veneno espiritual que corrompia o conjunto da sociedade.
Ambrósio de Milão advertia que tais práticas provocavam a ira de Deus sobre cidades inteiras, castigadas com fome e praga. Estas vozes, amplificadas nos púlpitos, criavam um clima de terror religioso. Justiniano não fez mais do que pegar essa ansiedade coletiva e dar-lhe forma legal, inscrevendo-a em mármore para a posteridade. Mas o que significava, no fundo, este decreto? Significava que o Estado não se limitava a castigar delitos tangíveis como o roubo ou o assassinato, mas que entrava nos aposentos, nos desejos mais íntimos. Era a negação da autonomia pessoal. Era a demonstração de que em Bizâncio não havia um eu separado do nós imperial. O corpo do indivíduo pertencia ao corpo do Estado, e qualquer dissidência era uma doença a extirpar. A linguagem do Código Legal é reveladora. Não fala de homens com nome próprio, não reconhece sujeitos, fala de aqueles que se envergonham de ser homens. A desumanização era absoluta. Não eram cidadãos, nem súditos, nem pessoas. Eram aberrações que a justiça divina exigia destruir. Ao não registrar seus nomes, a lei lhes roubava inclusive a memória, condenando-os a um esquecimento perpétuo. Uma execução não só matava um corpo, mas apagava toda a possibilidade de recordação. Este recurso de converter a lei em espada divina tinha outra finalidade: consolidar a autoridade do imperador como vigário de Cristo na terra. Se desobedecer a Justiniano equivalia a desobedecer a Deus, então toda a dissidência se tornava heresia. A obediência legal se transformava em obediência religiosa e o poder civil em poder espiritual. Nesta fusão letal, o amor se convertia em sacrilégio e o desejo em ameaça cósmica. A pergunta, incômoda mas inevitável, persiste. Até que ponto a sociedade bizantina aceitou este modelo? Era medo o que mantinha o silêncio ou convicção na ideia de que a ordem divina deveria se impor a qualquer custo? O certo é que a lei não só esmagou corpos, mas que moldou consciências, instalando a ideia de que a violência era justiça e que a identidade podia ser julgada na praça pública. Assim, o que começou como um decreto se transformou em uma nova realidade. O Estado como carrasco, a Igreja como juiz e o amor como crime capital. O fio dessa espada divina ainda projeta sua sombra na memória da Europa. No ano 559, Justiniano levou sua lógica um passo adiante. Não bastava condenar atos privados, agora vinculava diretamente essas práticas aos desastres naturais. Em seu novo édito, proclamou que as cidades que tolerassem tais pecados seriam castigadas com terremotos, pestes e fomes. A ameaça já não era individual, mas coletiva. Uma minoria podia condenar a todos. Desta maneira, o imperador transformava o medo em ferramenta política, manipulando a fragilidade de uma sociedade que já sofria sob calamidades constantes. Não se deve esquecer que Constantinopla havia sobrevivido a um dos episódios mais devastadores da antiguidade, a chamada Peste de Justiniano, que desde 541 assolou o império, causando milhões de mortes. A capital também estava exposta a terremotos frequentes e a fomes periódicas. Nesse contexto de incerteza, qualquer desgraça podia ser interpretada como um castigo divino. Justiniano, hábil estrategista do medo, soube aproveitar essa mentalidade. Se a peste voltasse, se a terra tremesse, se os celeiros se esvaziassem, sempre haveria um culpado designado: aqueles que viviam contra a natureza. O impacto psicológico foi profundo. Os habitantes de Constantinopla não só temiam a lei, mas também a cólera divina que se apresentava como inevitável. As cidades do império começaram a se vigiar, buscando bodes expiatórios em cantos escuros, apontando vizinhos, denunciando suspeitas. O medo do desastre converteu cada cidadão em guardião da moral imperial. O controle já não dependia unicamente de soldados ou juízes, mas da paranoia coletiva.
O inquietante é como a lógica de Justiniano se encaixava com uma visão cósmica mais ampla da época. Na mentalidade bizantina, o imperador era reflexo de Deus na Terra, e seu dever era manter a ordem universal. Se a ordem se rompesse, a natureza mesma se rebelava. Sob esta cosmovisão, castigar aqueles que desafiavam a norma não era crueldade, era uma forma de salvar o império da destruição. O fogo, a espada, o exílio, todos se justificavam como muros contra o caos. Mas por trás desta teologia do medo se escondia também uma estratégia de poder. Ao ligar o comportamento sexual a catástrofes naturais, Justiniano conseguia o que todo governante autoritário anseia: um inimigo invisível, impossível de erradicar por completo, que justificasse a perpétua vigilância. Cada tremor de terra, cada surto de peste, se convertia em prova da necessidade de suas leis. Assim, o império inteiro ficava preso em um círculo sem saída: medo, castigo, silêncio. É legítimo perguntar: Justiniano realmente acreditava que os deuses enviavam terremotos pela intimidade de poucos? Ou era tudo um artifício calculado? A história não nos dá uma resposta definitiva, mas nos mostra as consequências. O Edito de 559 marcou um ponto de inflexão. A partir de então, o amor não só era delito, mas também ameaça cósmica. O indivíduo ficava reduzido a bode expiatório universal. O terror já não se limitava às execuções. Era um ar espesso que se respirava em ruas e praças, um lembrete constante de que qualquer tremor na terra podia selar seu destino. Sob Justiniano, a catástrofe se converteu em argumento político, e a vida humana em moeda de troca para acalmar a fúria de um Deus que o imperador dizia interpretar. Quando os decretos de Justiniano se tornaram carne na vida cotidiana, o terror adotou uma forma ritual. A execução pública não era apenas castigo, era um espetáculo cuidadosamente desenhado para humilhar, amedrontar e apagar. Os acusados de condutas antinaturais eram arrancados de seus lares, arrastados pelas ruas e sinalizados com cartazes que descreviam seu suposto crime. A multidão aglomerava-se para olhar. A vergonha se convertia em teatro e a morte em cerimônia. O fogo erigia-se como protagonista. Queimar vivos os condenados era visto como um ato de purificação espiritual. A chama que consumia a carne entre gritos simbolizava para a multidão o triunfo do divino sobre o impuro. Mas por trás dessa mística, escondia-se uma lógica brutal: destruir o homem para limpar a cidade. A fogueira não só castigava um indivíduo, pretendia exorcizar um mal coletivo. E enquanto os corpos ardiam, o imperador e a igreja reforçavam sua aliança de ferro. Nem todas as execuções foram por fogo. Algumas terminaram com decapitações rápidas, outras com lançamentos às feras, seguindo ecos da tradição romana. O essencial era que nada ficasse oculto. A condenação devia ser visível, exemplar. Constantinopla, joia do império, se converteu em cenário onde a cruz e a espada se entrelaçavam diante do olhar do povo. Sob os mosaicos brilhantes das igrejas e a solenidade dos ícones, o sangue manchava as pedras. O efeito psicológico era devastador. Os presentes não só presenciavam a morte de um homem, eram testemunhas de um aviso. Isso acontecerá com você se ousar desafiar a ordem de Deus e do imperador. Assim, a execução se transformava em catequese do medo, em um sermão encarnado em carne viva. A multidão tremia, rezava, interiorizava na ideia de que o desejo podia ser mortal. O silêncio se tornava hábito, a vigilância uma necessidade. Procópio de Cesareia, cronista do reinado de Justiniano, evitou falar diretamente dessas leis em seus escritos oficiais, mas em sua história secreta deixou entrever a verdade sombria. Descreveu um regime onde os corpos pereciam, mas os espíritos eram esmagados até serem irreconhecíveis. Essa frase é mais do que metáfora. É o retrato de um império onde a repressão não só matava, mas destruía a alma. A chama iluminava,
mas também apagava. A fogueira devorava nomes, amores, vidas inteiras. Restava apenas o eco dos gritos e a certeza de que a lei podia atravessar as paredes de qualquer lar. A justiça bizantina não buscava redimir, buscava extirpar. O castigo era teatro e dogma, violência sacralizada. E assim, entre espada e fogo, Justiniano forjou uma ordem onde a morte se vestia de liturgia. Mas o que acontece quando um império converte a execução em espetáculo religioso? É possível que a fé sobreviva intacta depois de ser usada como máscara para o terror? A história nos convida a olhar essas chamas não como símbolo de pureza, mas como espelhos de uma sociedade que aceitou a violência como justiça. A história oficial do reinado de Justiniano foi escrita sob a sombra da censura e do medo. Os cronistas que serviam à corte mal ousaram mencionar as leis contra as relações antinaturais. Os textos celebravam suas conquistas militares, sua codificação legal, seus monumentos majestosos como Santa Sofia. Mas sobre os corpos ardendo nas praças, sobre as humilhações públicas, sobre a repressão de identidades inteiras, silêncio absoluto. A pena dos historiadores calava onde as fogueiras falavam. Esse silêncio não era casual. Fazia parte da estratégia do poder. O que não se nomeia, não existe. Ao apagar os condenados das crônicas, o império conseguia uma dupla morte, a física e a da memória. Nenhum nome, nenhuma história, nenhum rosto. Apenas o eco de uma lei escrita em pedra, sem sujeitos, sem vítimas reconhecidas. Era uma violência arquivística tão letal quanto a espada. Mas em meio a este mutismo surgiu uma fenda. Procópio de Cesareia. Historiador oficial, acompanhou Justiniano em suas campanhas militares e escreveu sobre suas façanhas na história das guerras. Ali, como bom servidor da corte, retratou o imperador como um monarca glorioso. No entanto, em sua obra secreta, A História Secreta, ousou desvendar a outra face, a de um regime cruel, um imperador tirânico e uma imperatriz impiedosa. Embora Procópio não nomeie explicitamente as leis contra a sodomia, suas palavras ressoam como testemunho indireto. Os corpos pereciam, escreveu, mas os espíritos eram esmagados até serem irreconhecíveis. Essa frase é mais que metáfora. É o retrato de um império onde a repressão não só matava, mas destruía a alma. O inquietante é pensar quantas vozes ficaram enterradas para sempre. Os condenados não escreveram memórias, não deixaram cartas, não houve epitáfios. Sua história só sobrevive em negativo, nos silêncios dos cronistas e nas insinuações de Procópio. A ausência de testemunhos diretos não significa que não existissem, mas que foram apagados com premeditação. O império não se contentava em executar, precisava que o mundo esquecesse. Hoje, os historiadores leem entre linhas, analisam as omissões, os silêncios, os vazios nas crônicas oficiais, reconstroem a violência a partir do que não se diz, e nesse exercício se revela um padrão. Quando o poder político e religioso se fundem, a história deixa de ser memória para se converter em propaganda. O passado se transforma em um campo de batalha onde o que não convém simplesmente se silencia. O caso de Justiniano nos obriga a refletir. Quanto do que sabemos da antiguidade está marcado por essas omissões? Que histórias ficaram enterradas porque desafiavam a moral de seu tempo? O silêncio, longe de ser inocente, é outra forma de violência. Uma violência que perdura séculos e que ainda hoje nos interpela. Nesse contraste entre os elogios oficiais e a voz amarga de Procópio, abre-se uma janela inquietante. A certeza de que, mesmo no coração da grandeza bizantina, batia uma maquinaria de repressão que esmagava o humano em nome do divino. Nem todos os condenados sob as leis de Justiniano terminavam na fogueira. Para muitos, a alternativa era uma pena que, em certo sentido, resultava ainda mais cruel: o exílio e a penitência pública. Se a execução destruía o corpo,
Essas sanções destruíam a identidade. Eram castigos desenhados para apagar lentamente a existência de um homem, reduzi-lo a espectro social, condenado a arrastar uma vida sem nome nem dignidade. O exílio bizantino não era um simples traslado. Era uma condenação ao esquecimento. O acusado era despojado de cidadania, propriedades e direitos. Sua família ficava marcada com a vergonha, seus bens confiscados e seu nome eliminado dos registros. Uma vez expulso, deixava de existir para o império. O desterro podia levá-lo a províncias remotas, a mosteiros em ruínas ou a colônias penais onde a fome e a doença se encarregavam de completar a sentença. Voltar era quase impossível. O exílio era, na realidade, uma morte em câmera lenta. A penitência pública adicionava outra dimensão de horror. Os acusados eram obrigados a comparecer em praças e átrios de igrejas, vestidos com roupas ásperas, acorrentados, cercados de clérigos que recitavam preces, denunciando seus pecados. Tinham que confessar em voz alta, diante de vizinhos e conhecidos, convertendo sua vergonha em espetáculo. Não era um ato de misericórdia, mas de aniquilação moral. Era o Estado declarando: já não és parte de nós. A comunidade inteira presenciava essa exclusão ritual, aprendendo a temer e a apontar. Este modelo de castigo não surgia do nada. Os imperadores romanos já haviam usado o desterro para neutralizar inimigos políticos, e a Igreja havia herdado práticas de penitência pública para disciplinar os fiéis. Justiniano fundiu ambas as tradições, transformando o exílio em uma extensão do inferno terreno e a penitência em uma arma de controle social. O religioso e o político se uniam para garantir que a pessoa acusada não só perdesse a vida civil, mas também a espiritual. Em comparação com outros reinos da Europa do século VI, as sanções bizantinas se destacam por sua teatralidade. No reino visigodo, por exemplo, as leis contra condutas similares existiam, mas raramente alcançavam a espetacularidade ritual que Justiniano impunha em Constantinopla. O Bizâncio de Justiniano não se limitava a castigar, precisava encenar. O império devia mostrar ao povo que nenhum canto da vida escapava à sua vigilância. A mensagem era clara. A dissidência sexual não era apenas um pecado. Era um crime contra o Estado e contra Deus, merecedor da destruição total da honra. E nessa lógica, a pena de morte nem sempre era necessária. Bastava arrancar alguém de sua comunidade, privá-lo de tudo e exibi-lo como advertência viva do que significava desafiar a ortodoxia. Aqui ressoa uma pergunta inquietante. O que é pior, morrer na fogueira ou viver sabendo que tudo o que você era foi apagado? Para muitos, a segunda opção foi um destino mais cruel. Porque a execução podia terminar com um grito. O exílio e a penitência prolongavam o silêncio até o fim dos dias. O sistema de castigos instaurado por Justiniano não foi uma série de medidas isoladas, mas uma engrenagem perfeitamente calculada para submeter tanto o corpo quanto o espírito. Espada, fogo, exílio e penitência formavam um único aparato de controle. A morte eliminava o indivíduo fisicamente, o desterro o apagava socialmente, a penitência o destruía moralmente. E tudo isso se apresentava não como arbitrariedade política, mas como cumprimento da vontade divina. A aliança entre Igreja e Estado alcançou aqui sua máxima expressão. Os bispos não eram simples conselheiros espirituais. Convertiam-se em juízes morais, garantidores de que a pureza do império não se contaminasse. O imperador, por sua vez, não se mostrava apenas como soberano político, mas como vigário de Deus, intérprete da justiça celestial. O resultado foi uma fusão letal. O crime não era só contra o Estado, era também contra o céu. E o castigo não era só uma pena legal, mas um ritual de expiação que se justificava em nome da salvação. Este modelo revelava uma verdade escalofriante. Quando uma sociedade criminaliza a identidade, a violência se converte em justiça e o silêncio
em lei. As fogueiras ardiam como liturgias, os desterros se cumpriam como penitências e o esquecimento se impunha como vitória final. Não se tratava unicamente de controlar a poucos, tratava-se de moldar toda uma população através do medo. Cada execução reforçava a autoridade do imperador. Cada penitência pública recordava que a dissidência era impossível. Cada silêncio historiográfico selava a versão oficial. A obsessão de Justiniano era construir um império eterno. Mas essa eternidade se edificava sobre cinzas. Acreditava que, ao uniformizar a fé e a moral, assegurava a estabilidade do Estado. No entanto, a história nos ensina que a uniformidade imposta engendra fragilidade. Basta uma fenda para que todo o edifício cambaleie. E Bizâncio, embora resplandecente em sua arquitetura e em sua teologia, carregava dentro a ferida de tantas vozes silenciadas. O paralelismo com outros momentos históricos é inevitável. Séculos depois, a Inquisição repetiria o mesmo padrão. Igreja e Estado unidos em perseguições que justificavam a tortura em nome da verdade. Em épocas mais recentes, regimes totalitários usaram a mesma lógica. Converter a diferença em ameaça e a ameaça em desculpa para reprimir. Justiniano, nesse sentido, foi um precursor do controle absoluto. Um laboratório onde se ensaiou a fusão de poder terreno e justificação divina. A pergunta que ressoa através dos séculos é clara. O que acontece com um povo quando aprende a confundir a fé com o medo, a lei com a violência, a justiça com o extermínio? A resposta a encontramos nos silêncios, nas ausências, nas vidas apagadas. Porque a verdadeira vitória do regime não foi só matar, mas conseguir que gerações inteiras aceitassem o terror como parte natural da ordem. Neste cenário, a Igreja e o Estado não foram guardiões de almas, mas carrascos delas. E o preço dessa união foi a condenação de tudo o que escapava à norma. A história do reinado de Justiniano nos deixa uma advertência tão perturbadora quanto vigente. Quando o poder político se reveste de vestes divinas e converte a moral em lei, o resultado não é a salvação, mas a repressão. As fogueiras de Bizâncio não foram apenas um episódio isolado de intolerância religiosa, mas um laboratório do que acontece quando a identidade das pessoas é criminalizada e o medo se erige em fundamento do Estado. O imperador que sonhava com um império eterno conseguiu, de fato, deixar uma marca indelével. Suas leis continuam influenciando códigos jurídicos até hoje, mas também deixaram cicatrizes invisíveis. Comunidades inteiras apagadas, nomes que nunca conhecemos, amores condenados à clandestinidade. A eternidade de Justiniano foi construída sobre a fragilidade de vidas humanas reduzidas à cinza. E esse é o verdadeiro rosto do poder absoluto. A capacidade de transformar o desejo em delito e a diferença em ameaça. Olhar para trás, para esse Bizâncio de fogo e silêncio, deveria nos levar a uma reflexão incômoda. Acaso não vemos ainda ecos dessa lógica em nosso mundo? Em sociedades modernas, onde a identidade ainda se debate, onde a moral é utilizada como arma política, onde a diferença provoca perseguição, não se repete com novos disfarces o mesmo mecanismo que Justiniano aperfeiçoou há quase 1500 anos. A história não é passado morto. É um espelho que devolve nossos próprios rostos. A lição, portanto, não é apenas recordar a crueldade de um imperador. É entender que a dignidade humana nunca deve ficar à mercê de dogmas ou de leis que confundam fé com controle. É assumir que a memória daqueles que foram apagados nos exige vigiar cada tentativa de justificar a violência em nome do sagrado. É recordar que a justiça verdadeira não precisa de fogueiras nem exílios, mas de respeito e liberdade. Procópio, em sua história secreta, escreveu com amargura: ele nunca se inclinou a mostrar misericórdia, apenas a destruir. Mas nós, leitores do século XXI, podemos responder-lhe de outra forma. Podemos resgatar do esquecimento
aqueles que foram silenciados, dar voz ao que a lei tentou apagar, e aprender que nenhuma civilização é eterna se edificada sobre a negação do ser humano. E agora, a pergunta fica aberta para você, espectador. O que você acha? Acredita que a história de Justiniano é apenas uma lembrança distante ou uma advertência que ainda nos concerne? Deixe nos comentários. Compartilhe este vídeo se você pensa que estas lições merecem ser conhecidas. E não se esqueça de se inscrever no History Quest, onde continuamos revelando os segredos mais obscuros e as verdades mais incômodas do nosso passado.